Hoje eu vou estar aqui fazendo esse vídeo com vocês para nós fazer uma análise econômica e financeira mediante esse fenômeno que está acontecendo, que todos os países, ou quase todos os países aí no mundo estão sofrendo, que é a Covid-19, o famoso coronavírus. E nós vimos que isso aí, primeiro, trouxe muitos elementos que a gente não esperava, muitas situações que a gente não imaginava, que agora estão acontecendo aí na sociedade, em muitos dos países, e que está trazendo uma série de mudanças administrativas, financeiras e políticas dentro de vários países. Entendeu? E eu quero aqui estar esmiuçando esse desafio, esse impacto que o Covid-19 está trazendo dentro das entidades, dentro das empresas e dentro da economia global. Tá? Vamos ao primeiro ponto. Qual o primeiro impacto que isso traz? Impacto de mudanças urgentes. Cara. Primeiro é que as empresas, elas normalmente, as grandes empresas, até as pequenas empresas, dependendo do modo da organização de cada entidade, elas vão se organizando, vão fazendo aí um plano anual, semestral, trimestral, quinzenal, dependendo muito da estratégia empresarial que cada entidade vai estar apresentando. E isso aí, cara, dentro desse plano, todo o plano estratégico, aí estamos entrando dentro da administração, todo o plano estratégico ele é seguido de um orçamento, ou seja, esse plano que você traçou, você tem um orçamento para a execução desse mesmo plano. E esse orçamento ele é baseado na realidade das suas receitas que você tem e das suas despesas, entendeu? Nesse confronto entre receita e despesa. E o que aconteceu? Com a vinda do coronavírus, aí as empresas tiveram uma recessão econômica, ou seja, dependendo muito do ramo, algumas empresas tiveram que ficar paradas por causa de um período, tiveram que ficar fechadas e essas empresas deixaram de arrecadar. Essa falta de arrecadação vai trazendo obrigatoriamente alguns custos não esperados, ou seja, algumas despesas não programadas. Primeiro é que você tem um contrato com funcionários a pagar, com colaboradores, com empresas. E você precisa honrar esse compromisso, está lá assinado, mas só que você fez esse contrato baseado nas futuras receitas que você aí projetou aí no princípio do exercício aí, ou no final do exercício, para o princípio do outro ano aí, de tudo que você teria. E o impacto do Covid fechando praticamente metade da população em casa em alguns países, só alguns serviços essenciais estavam sendo autorizados a trabalhar, então muita gente ficou praticamente sem arrecadar e isso trouxe um impacto negativo na economia da empresa, e que por conseguinte vai trazendo também um impacto na vida do cidadão, ou seja, as empresas tiveram que se readaptar. O segundo impacto aí que o coronavírus está trazendo dentro da empresa é readaptação. Readaptação do quê? Readaptação no modus operandi, das atividades essenciais e principalmente financeiras. Qual o problema? Até não vou só falar só das empresas, vou falar também da vida pessoal. As pessoas e as empresas, lembrando que você também é uma empresa, cara, tiveram que se readaptar. Eu já vou continuar, gente, compartilha esse vídeo com alguém, curta. Em algum lugar desse vídeo aqui, você vai ver uma opção para curtir, para comentar, para compartilhar, para marcar alguém, para que essa pessoa esteja vendo então essa análise diante da Covid-19, essa análise financeira. Ou seja, e essas pessoas que tiveram que primeiro se readaptar de acordo com a situação financeira, muitas das vezes não tiveram uma economia tão boa, não tiveram uma economia para motivos não esperados, não tiveram talvez um planejamento para despesa não esperada. E o que acontece? Para a gente que trabalha dentro do departamento financeiro, isso gera uma alteração estrondosa, ou seja, os governos,
as pessoas em particular tiveram que gastar mais do que esperado, ou estão tendo que gastar mais do que esperado. E isso causa uma bagunça no teu orçamento que é muito difícil de lidar com isso. Tá? E é por isso que eu penso e sou da ideia que nesse momento, infelizmente, que não é um momento programado por nenhuma entidade, é um momento que realmente você é obrigado a aprender a se readaptar, entendeu? E é por isso que isso vem trazendo algo muito importante para nós, que isso serva de lição para algumas coisas. Claro, não estou aqui a favor de fechar as empresas ou de que isso venha acontecer novamente, mas isso é uma chamada de atenção e um teste para todas as entidades, falem no modo geral, entendeu? Dentro do teu orçamento, você sempre ter a disponibilidade da economia para despesas não esperadas. É muito importante isso. E tanto que você vê até grandes economias ficando quebradas, grandes empresas hoje estão demitindo funcionários, estão fazendo recessão econômica. Por quê? Porque quando a tua despesa é maior que a tua receita, não tem um equilíbrio, você não consegue fazer o teu break-even point. Né? Lembrando que o break-even point é a capacidade que as empresas têm de honrar com seus compromissos. Ou seja, você nesse momento está incapacitado de honrar seus compromissos. E se em finanças a circulação de dinheiro fica estagnada, ou seja, logo tem uma escassez de produtos, tem uma escassez de recursos, ou seja, vai ter muita procura e pouca oferta. O que isso vai acontecer? Primeiro que as pessoas estão em casa e isso já mudou a rotina. E segundo pesquisa, 70% das pessoas aumentaram seu custo com alimentação, energia e água. Ou seja, se você tinha um custo elevado de 100, 200 reais, talvez em luz, água, agora pelo fato de você passar dia em casa, a vida praticamente nos últimos 2, 3 meses, dependendo do setor, tiveram que ficar em casa, essas pessoas tiveram um nível de consumo maior do que esperado. Entendeu? Então, essa readaptação é muito importante. Gente, no teu planejamento que você vai estar fazendo, seja para qualquer tipo de atividade dentro da tua entidade, né, você como gestor, é muito importante você fazer um planejamento financeiro para despesas não esperadas. E isso pode acontecer. Tanto que se você for analisar os orçamentos gerais de Estado de qualquer entidade, ou seja, de qualquer país, de qualquer nação, é sempre contado também com as políticas de calamidade, né, de terremoto, de uma série de fatores que é incumbido dentro do orçamento para que, em caso de acontecer essas situações não esperadas, tenha então um orçamento preparado para aquela a atividade. É muito importante, cara. E todas aquelas pessoas que ainda não estudam gestão financeira, contabilidade, que ainda não sabem lidar com finanças, cara, a minha recomendação como contabilista é o seguinte, cara, é hora de você aprender a gerenciar o seu fundo, o seu dinheiro. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde falo sobre isso, onde dou algumas dicas de como você está cuidando aí da tua situação financeira. E eu mostro e sempre falo que dinheiro é uma ferramenta, cara. Imagina uma ferramenta que você tem que lidar com ele todo dia, cara. Todo dia você tem que estar lidando com essa ferramenta. Por que não aprender a lidar com essa ferramenta? E por incrível que pareça, gente, 60% dos jovens não sabem lidar com finanças. E muita gente tem a ideia de pensar que a solução para alguém estar equilibrado financeiramente é ganhar mais. Não, é não perder dinheiro. Isso é muito importante. Porque você não perde dinheiro quando você gasta. Você perde dinheiro quando você gasta em coisas que você não precisa, em coisas que não são prioridade para você. Então eu falo sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal. Vai lá, compartilha e curte com alguém. Qualquer sugestão, comenta lá, me manda. Aí tem todos os meus contatos. O terceiro ponto muito importante é que as empresas primeiro, depois as empresas agora tiveram que criar um novo planejamento financeiro. Isso é muito importante. Por que um novo planejamento financeiro? Bom, aquilo que você criou, que você estava esperando, já não é a realidade econômica. Isso mudou bruscamente para outra. E fala aqui nos comentários, você como empresário, como dono de casa, dona de família, qual foi as adaptações que você teve que fazer mediante então esse surto aí. E diante disso, o que alguns governos tiveram que fazer? Tiveram que criar uma política pública para que as pessoas fiquem em casa com o objetivo de
parar a propagação do vírus, porque segundo a OMS, os especialistas em medicina, o vírus se propaga muito rápido por intermédio da saliva. Então, quando tem o pessoal em casa, o governo ajudar com algum valor mensal e assim as pessoas ainda terem a continuidade de manterem a sua subsistência, mas não foi totalmente suficiente. E isso gerou algo muito importante nos estoques, principalmente de algumas empresas que não são prioridades, ou seja, que não estão lá na pirâmide de Maslow como a teoria das necessidades, como por exemplo lazer. Nesse momento as empresas de entretenimento, cinema, agências de viagens, aeroportos, né, estão tendo uma queda muito grande. Por quê? Porque o entretenimento, aquilo que era prioridade na semana, talvez as pessoas programavam viagem a cada 15, 10 dias, um mês, 2 meses, isso deixou de fazer parte das necessidades humanas. Por quê? Porque o mundo está praticamente intransitável, né? Então, essas empresas desse setor tiveram, infelizmente, uma recessão econômica muito grande. E aí partimos para o primeiro ponto. Ainda assim, eles tinham os seus custos vão acontecendo. Como lidar com isso, gente? Como sair dessa situação? Bom, na minha experiência, eu acho que se você está nessa situação, você tem 2 pontos a seguir, tá? Primeiro, ou você usa alguns valores que você usa para contingência. Se você não usou valor, ou nunca teve planos, né, de despesas não esperadas, agora é hora de você criar, ou você agora vai precisar de um financiamento ou um empréstimo, tá ligado? Para que você então consiga pelo menos girar o teu fluxo de caixa e poder retomar a tua economia. Tanto que hoje a recomendação da minha parte, da parte de alguns especialistas em finanças, economia, é que os governos vão criando política para ajudar principalmente o pequeno empreendedor que não tem muita capacidade financeira de se manter, para que a queda de emprego não seja mais estrondosa ainda do que está sendo. Por exemplo, nós estamos vendo muitas pessoas do setor de turismo, né, sendo dispensado, muita gente do setor de gastronomia também sendo dispensado, porque as pessoas passaram a consumir mais em casa, ou seja, e por outro lado, também tem um lado bom que infelizmente está acontecendo, ou seja, as empresas também tiveram que se readaptar no modelo de negócio, no modelo de trabalho, ou seja, aquela empresa que não fazia takeaway, hoje ele praticamente tem que fazer um takeaway, em vez de esperar o cliente, aquilo que era costumeiro, o cliente chegar até a empresa, hoje as empresas estão se readaptando de chegar até ao cliente. Entendeu? Isso é muito importante. Agora, cara, quem não se readaptar, não só nesse período, mas como nos outros exercícios, infelizmente essa pessoa estará fora do mercado. Gente, você que tem uma empresa, você que é um gestor, qualquer que seja a área ou o foco da tua empresa, cara, é muito importante você estar preparado para uma readaptação. Só para um dado curioso, segundo a OMS, foi durante esse período as empresas farmacêuticas tiveram um lucro estrondoso. Foi o período que eles mais praticamente arrecadaram. Gente, quanto não se vendeu de álcool gel, de máscara, de sabão líquido em pó, de materiais de biossegurança. Ou seja, num período que talvez as empresas farmacêuticas não esperavam arrecadar essa receita, obrigatoriamente tiveram também que se readaptar, aumentar o fluxo de produção, né, porque os pedidos estão sendo triplicados ou quadruplicados, ou como assim for. E isso está gerando uma receita também não esperada, ou seja, enquanto do outro lado temos uma realidade de despesas não esperada, desse lado nós estamos tendo uma receita também não esperada. Ou seja, então, obrigatoriamente essas empresas já estão tendo praticamente subsistência após a pandemia, ou seja, após a pandemia essas empresas possivelmente já aumentaram o seu faturamento, talvez em 800%, ou por aí mais. E uma dica muito importante dentro desse período de pandemia, gente, é uma palavra muito simples e curta e objetiva: economia, cara. Tem uma frase de um banco brasileiro chamado Sicredi que diz assim: quem economiza, realiza.
Ou seja, se você não está preparando, não está economizando para nada, você nunca vai realizar nada. Então, talvez você não economizou para esse período ou para esse fim, mas só o fato de você ter economizado ou do gestor ter economizado para algum período, você consegue fazer a realocação de despesas ou de custo, até mesmo de receita, ou seja, aquilo que você estava talvez planejando para uma viagem, para alguma coisa, você consiga transferir isso para alimentação, para energia, para água, para materiais de segurança, ou para o teu bem-estar mesmo pessoal. Isso é muito importante, cara. E mais importante que você não pode simplesmente também parar dentro das mesmas estratégias. O que você fazia para ter o teu faturamento que hoje você já ainda faz do mesmo modo? Por que não se readaptar? E uma das grandes dificuldades das empresas, eu já estive trabalhando em algumas entidades, é a readaptação. Desde o momento que chega um novo membro, um novo software, uma nova política econômica, tanto que a gente está vendo a dificuldade de muitas, principalmente as pequenas e médias empresas, se readaptarem a esse momento. Infelizmente é algo que a gente não esperava, mas você como gestor, principalmente a gestão financeira, a área financeira, a contabilidade, a tesouraria, é muito importante ter estratégias programadas para despesas não esperadas. Isso vai te ajudar em momentos de crise. E claro, também nesse momento de crise é um momento que muita gente ganhou a oportunidade de surgir novos negócios. Se os serviços de entregas triplicaram, muito importante. E agora a economia vai restabelecendo aos poucos, segundo algumas tecnologias, já pode ser controlado esse vírus com alguns segmentos de segurança aí dirigido pela OMS, e ali as coisas vão normalizando. E você talvez me perguntar, você acredita que a economia mundial vai ser a mesma ou vai se retomar tão rápido assim posterior a esse período? Eu diria que talvez sim ou talvez não. Ali precisamos de um atuarista aí, especialista em atuária, para estar fazendo então essas previsões econômicas, até mesmo também um economista. Mas na minha experiência ligada ao mundo financeiro, ao mundo corporativo, eu acredito que a economia ainda vai levar um tempo, um período para se readaptar, ou seja, para voltar até aquele engate que tinha, exceto com alguns setores, como eu já mencionei aqui, como por exemplo setores de saúde, que claro, é óbvio, esse setor sempre vai estar na frente, mas acredito que a economia vai estar retomando aos poucos. E nesse período, gente, eu já caio aqui naquela dica que eu sempre dou aqui nos meus vídeos, e se você quiser vai lá ver aí as dicas que eu dou sobre gestão, economia, contenção de gasto, de custo, como lidar com a situação financeira. É muito importante, gente, você nesse período aprender sobre gestão financeira, sobre economia. E isso vai estar lhe ajudando. E, Ramos, que você acha que nesse período aqui, que a economia vai estar voltando, ainda vai ter uma crise financeira? Gente, eu acredito que sim. Pelos dois fatos. Primeiro é que as pessoas não estavam preparadas, para isso, para esse custo exagerado. E segundo é que as pessoas não criaram estratégia para contornar isso. Ou seja, até agora que está se criando estratégias políticas e econômicas para contornar essa situação, então ainda vai ser um período difícil para as empresas, e isso acaba impactando na vida do cidadão, e com certeza na medida que vamos sanando esse período, as coisas vão retomando ao normal. Bom, essa é a minha análise que eu faço. O que é que você acha sobre o período econômico diante do Covid-19 e pós-Covid-19? Deixa aqui nos comentários, compartilha com alguém, marque alguém, e que você vai estar ajudando essa pessoa também a ouvir essa análise que a gente está aqui fazendo, para juntos então compartilharmos esse momento financeiro que a gente está aí vivendo. Eu sou Ramos Fernando, eu sou contador, sou especialista em auditoria, e eu estou aqui para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com alguém, em algum lugar desse vídeo você vai ver uma opção para compartilhar, curtir, marcar alguém, para que essa pessoa possa estar dentro também desses assuntos aí que a gente está aí discutindo.